Bom dia, está no ar a Rádio Jornal de Saúde. Também no ar a Rádio Jornal de Saúde e também a TV Jornal de Saúde. Transmissão simultânea aqui do Jornal de Saúde, informativo comparado, investigativo. Várias notícias, não é só sobre saúde que nós comentamos aqui somente, não é? Então, para começar hoje, já li a matéria, né? Venho acompanhando. Temos uma notícia sobre o PIS, né? Especificamente o PIS. O governo parece que vai abrir mão do seguro-desemprego, que eles já estavam em cima, não é? Para 24 meses para o primeiro emprego, depois escalonando 18 meses, 2 meses, para ter o benefício do seguro-desemprego, né? Alterando totalmente a Constituição, né? Lei regulamentar, tudo. E isso já tem juristas, advogados, né? Que vão entrar com ação de inconstitucionalidade contra o pacote de maldades em relação à Previdência Social. Não que não tenha que fazer reformas pontuais, né, para coibir a corrupção, coibir abusos, coibir folgas, né, coibir a malandragem e aquele jeitinho do brasileiro, né? Agora mesmo li uma notícia, depois eu vou falar aí para vocês sobre fraude, não é? Sobre corrupção no Minha Casa Minha Vida em São Paulo. O que o governo quer agora com o PIS? E só quero relembrar aqui para vocês, né, antes de falar o que o governo quer mudar, que o PIS, né, o Programa de Integração Social, foi criado em plena ditadura militar no governo do Ernesto Geisel e colocado em vigência no governo dele. Não é? Então, uma participação do trabalhador, visto que na Europa, não é, na época, já era comum o trabalhador ter uma participação dos lucros ou os chamados dividendos, né, aí no campo das ações, não é? Dividendos da lucratividade da empresa. Ou seja, uma vez por ano se fazia lá o balancete, balanço, apurava-se o lucro, não é? Rentabilidade, se os funcionários corresponderam às expectativas, aos pedidos, não é? Das metas atingidas, eles seriam, não é? Acariciados, vamos dizer, não é? Beneficiados com esse bônus, com esse dividendo. E aqui se criou o PIS-PASEP, né? O PASEP é do governo. O governo com suas folhas salariais inchadas, não é? Com seus cabides de emprego, com suas sublocações, terceirizações aí que são outros cabides de emprego, né? Sempre tem sua folha salarial inchada. Portanto, ele paga, ele é obrigado a recolher esse PASEP para os seus funcionários públicos e os terceirizados, né, que são chamados aí de seletista, regulados pela consolidação das leis trabalhistas, também. Agora, a pergunta que não se cala é o seguinte: o PIS ele é recolhido das empresas em atividade, das empresas, não é, que têm funcionários na ativa, carteira registrada e o FGTS, INSS, tudo recolhido, todas as leis trabalhistas respeitadas, inclusive o PIS. Portanto, o PIS, né, lembrando aí aquele adágio lá, o mote, né, do humorismo, portanto, governo federal, o PIS não lhe pertence.
O PIS é do trabalhador, ele é tirado da folha de pagamento da empresa. O PIS não lhe pertence, governo. O PIS é tirado da folha de pagamento das empresas, vai para o governo federal, deveria ser constituído como um fundo do trabalhador, como fundo de garantia por tempo de serviço. Não é? Portanto, agora o governo quer diluir em 12 meses o pagamento do PIS. Não é? Olha só a bordoada que vai dar, não é? Um salário mínimo diluído em 12 meses. A pessoa vai chegar em dezembro, o governo vai ter quase um ano para pagar, ou 6 meses para a pessoa receber o benefício que é dela, que foi recolhido mensalmente. Então, é um despropósito, uma cara de pau, não é? O que o governo brasileiro está fazendo em cima dos trabalhadores, né? Com o intuito de economizar 18 bilhões, já disse aqui, por que não cortar deputados federais, estaduais, vereadores, não é? Os cabides de empregos, cortando esses fulanos, cicranos, beltranos e asinhas também, você faria o quê? Cortaria muitos assessores que não fazem nada, deixa o paletó lá na cadeira e fica em casa assistindo sessão da tarde. Ou quando não estão nos botecos da vida enchendo a cara, não é? Com o dinheiro público. Outra, por que não cortar nos seus salários, nos seus benefícios? Um deputado norte-americano vale 31 mil reais. Um deputado brasileiro vale aos cofres públicos 140 mil reais. E o governo brasileiro, né, inconsequente, ele está querendo levar o troféu de pior governo até mesmo do que a ditadura militar. A única coisa que vai diferir esse governo de Dilma Rousseff, esse segundo governo da ditadura militar, das épocas mais ferozes, é a tortura. Única coisa. Talvez porque ela tenha sido torturada, não é? Mas nós estamos vendo aí muitos atos de polícia, não é? Escabrosos, não é? Policiais matando as pessoas, a repressão policial em cima dos manifestantes, dos trabalhadores, é cruel, não é? Posso dizer até mesmo mais cruel do que da ditadura militar. Não é? Quando eu era estudante, eu cansei de fazer passeatas, nunca, não é? Uma vez ou outra, uma ou duas vezes, a polícia a gente, nunca essa selvageria de praça de guerra, de bala de borracha, bomba de gás lacrimogênio, né? Batalhão de choque, em plena ditadura militar, tanque na rua, sim, Urutu, Cascavel, né? Muito militar, mas essa reunião cruenta, né? De irmão contra irmão, batendo em mulher, em idoso, grávida, fazendo corredor polonês, essa covardia, nunca eu vi, né? Se eu falar aqui, desse meu testemunho lá nessa palhaçada que eles fizeram, né, lá do negócio de humano, lá julgando um ou outro, militar, guerrilheiro, chorando, né? Eu nem lembro o nome, eu daria, né? Trabalhei ainda no coração, não é, de São Paulo, centro de São Paulo. Passava pelo DOI-CODE, DOESP, DOPS, da Express, Rua Pernambuco, na Higienópolis. Então, gente, eu estou achando que tem alguma coisa. Nós estamos vivendo, ao meu
meu simplório parecer, não é? Eu falo isso, é uma economia de Estado, não é? Uma administração que a gente não é capitalista, não é socialista, não é comunista, não é liberal, neoliberal, é um capitalismo de Estado, onde o governo manda, e manda mal, né? Que se mandasse corretamente, estou dizendo aqui só para proteger o trabalhador, não. Sou contra o Bolsa Família, porque eu penso que o Bolsa Família deveria ser lei. Lei, não é? Sou a favor de você chegar lá no lugar que as pessoas estão passando fome, não tem água, não é? Não tem escola, não tem posto de saúde, se construir essa infraestrutura. Sou a favor do meio ambiente, não é? Despoluir as águas. Tá aí essa gritaiada de novo, né? A gritaria aí, ó. A agricultura, por causa da falta de chuva, os preços vão aumentar, vão ter que se escolher outros tipos de alimentação para se plantar, como mandioca, plantas que utilizem menos água, se não chover, né, até o período aí de março, que são as últimas águas aí, né, março para abril, início de abril, não é? E a inflação nossa já está a 8% oficial. Então o que espera ao trabalhador brasileiro? Carestia, não é? A alimentação com um preço acima, não é? Do que o trabalhador está ganhando e pode sustentar a sua família. E isso eu falo trabalhador no genérico, né? Porque existe uma classe média, óbvio que o capitalismo cria, precisa dela, não é? Que tanto aí o Barack Obama fala, o Lula também fala, transformar o Brasil numa classe média, não é? Tudo bem, mas não é a realidade. Aqui no Brasil, mais de 60% das pessoas, não é? Ganham de 1 a 2 salários mínimos, e a inflação e a carestia, não é? São mais cruéis com as pessoas de baixa renda. Então é bem gracinha mesmo o que esse governo está fazendo, né? A corrupção eles não cuidam, não é? Porque se eles cuidassem, gente, eu queria, né? Eu peço, mas não consigo, né? Eu estou aqui agora aqui particularmente numa disputa aqui com o Tribunal Gutierrez, né, de Justiça aqui de Minas Gerais, antes era chamada de pequenas causas, né, agora tem outro nome, né? Porque a burocracia, quando você pede alguma coisa ao tribunal, você espera todos os prazos que eles quiserem impor, você tem que esperar. E a lei 9.099, ela é bem clara quanto aos prazos. São 5, são 10 dias, no máximo 30 dias. E quando você já passou por tudo isso, não é? Você ainda na hora de receber, você é obrigado, submetido à vontade, aos caprichos, não é? De funcionários, de juízes. E quando você faz uma reclamação no tribunal de justiça, na ouvidoria, na corregedoria, quase sempre eles têm razão. Juízes, não é? E todos eles aí que fazem parte, né, são funcionários públicos. Ainda colocam a lei lá, desacata a autoridade, não é? Então eu estava vendo aqui uma notícia também, uma motorista que gritou com o policial, foi enquadrada como desacata a autoridade. Agora ninguém sabe como esse policial a abordou, não é? O que ele falou para essa pessoa, se dirigiu ironia, né, gracinhas para ela.
como ninguém sabe o que um cidadão, né, passa na mão desses juizados especiais aí que tem em todo o Brasil. Em todo o Brasil com o mesmo problema. Ontem eu vi o tal do Ricardo Lewandowski, né? Grande desafeto lá do Joaquim Barbosa, que muitos criticaram, jogaram pedra na Geni, falando que tem milhões de processos. Olha só o curso, né? Que esse homem iam tirar pedra nele em praça pública na Grécia, se ele fosse um filósofo e discursasse em praça pública, né? Que milhões de processos, eu esqueci até coisa de, acho que 599 milhões, uma coisa, 199 milhões, né? Algo em torno disso, 99 milhões de processos, não é, que o tribunal brasileiro recebe. Aí sabe o que ele vem dizer? Ele vem dizer que prova da competência e da confiança que o brasileiro tem no poder judiciário. Olha só que falsidade, gente. Que sofisma, que grande mentira, que cinismo. Isso prova que nossa economia vai mal, que as relações comerciais estão péssimas, que a indústria, comércio, prestação de serviços não respeitam a lei do consumidor, que os banqueiros nadam de braçada, em cima dos juros altos no nosso país, que pessoas que venderam bens, que se sacrificam, às vezes trabalham dia e noite para pagar uma carreta, um caminhão, para sustentar sua família, para fazer um patrimônio, perdem este patrimônio para essas financeiras vorazes, famintas por juros sobre juros. Não é? A confiança que o brasileiro tem no seu judiciário, com processos de 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 anos, é escabroso, gente. O que nós estamos vivendo no Brasil é escabroso, né? Para não dizer outra coisa. Parece que é falação minha isolada que eu estou falando para vocês, querendo defender só a minha opinião, a minha vontade, querendo que as coisas sejam do jeito que eu quero. Mas não é. Você pode levar à justiça, coloca no âmbito dos medicamentos, das cirurgias, né? Coloca a justiça no âmbito trabalhista, que vocês vão ver tantas injustiças. Por exemplo, tem um exemplo aqui, não vou falar nome, né? Mas posso citar o fato. Uma família constituída, casados aí há mais de 12 anos, a esposa perdeu o pai, mudou-se para sua terra natal, né, distante. O cidadão, né, o marido, não pôde ir junto, porque ele trabalha, tem 10 anos ou mais de empresa. Ele não pode jogar tudo isso, não é, para o alto. Ele vai à empresa e conta toda a sua história, seu drama. A empresa não se sensibiliza, não libera para ele fundo de garantia, não faz um acordo com ele, e ele fica no dilema. Poxa, vou ao Ministério do Trabalho, constituo advogado, saio brigado, né? Porque aqui no Brasil é assim, quando o trabalhador procura seu direito, quando o trabalhador ou o cidadão procura seu direito, quando ele briga, quando ele fala, quando ele exige, ele está nervoso, ele está brigando, ele é louco, é velho esclerosado. Então, olha a situação. A empresa, né, o bloco de gelo,
a família desintegrando, e de um outro lado, o direito que não pode ser exercido pelo trabalhador, pelo cidadão, com medo de retaliação, de punição futura. O que acontece aqui quando você reclama, você é perseguido. Porque a elite que está no poder, não é? Ela responde desse jeito. Ele pode não te perseguir aqui, mas ele prepara lá na frente para te perseguir. Não é? É até crime, é a vingança. É quase igualzinho esse governo que nós temos na Dilma Rousseff. Eu olho para ela, às vezes, pelo período dela de guerrilheira, que ela sofreu tudo, eu vejo que talvez dentro do coração dela, no inconsciente, ela não conseguiu destruir, perdoar, melhorar essa mágoa, esse ódio, essa raiva que ela teve que conter. E hoje, inconscientemente, ela toma decisões, não é? De governo federal e todos aí que estão compondo esse governo, que mais prejudica o país, o trabalhador, né? O cidadão, o indivíduo, do que prospera a nossa nação, do que prospera o nosso país. É muito engraçado, gente. Se eu contar aqui para vocês todos os detalhes do que eu estou falando para vocês, muitos que podem estar me ouvindo não vão acreditar, né? Olha aqui, ó, como outro fato aqui da justiça está acontecendo, mas isso vem desde 2013, gente. Justiça de São Paulo bloqueia bens da Alstom e de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Esse Robson Marinho, ele enriqueceu, não é? Olha só quanto que a justiça bloqueou, hein? 282 milhões da Alstom e de Roberto Marinho. Não é? O Tribunal de Justiça de São Paulo determina bloqueio de bens de ambos. Notícias do Diário do Grande ABC e do Terra Brasil. Essa notícia aí, isso aí vem desde, está acontecendo isso desde 2008, não é? 2002, 2013, e somente agora que a justiça acha, né, bloquear, depois que esse homem já é dono de imóveis, viveu na maior mordomia, quantas infelicidades, quantas pessoas podem ter passado privações por causa desse grupo ou grupelho aí da Alstom, né, uma empresa multinacional francesa de alta tecnologia, né, para vagões de trens metropolitanos, né, metrô e trens de subúrbio e outros, né? E por aí vai, gente. E a gente fica aqui, não é? Vendo, assistindo, né? Todas essas coisas aí. Olha só, no Donetsk, né? É um lugar lá, uma cidade da Ucrânia, não é? O aeroporto de Donetsk, até o time veio jogar aqui, não é? O Shakhtar de Donetsk. Se eu não estiver falando a pronúncia correta, me desculpem. Não sei ucraniano ou russo, né? Direito. Apesar que eu quase fui estudar russo, né? Aí o que acontece? Olha só, destruíram esse aeroporto, né? Tem uma guerra separatista, uma mobilização de milicianos. Muitos aí falam que é financiada pela Rússia. Aí se constatou, parece que em nível internacional, que realmente a Rússia financia. Fizeram-se um bloqueio, né? Se fez um bloqueio internacional contra a Rússia, na Europa, Estados Unidos, outros países, e o pau tá quebrando lá, gente. Mataram hoje, né, de ontem para hoje, 5 pessoas, né? E estão destruindo. Onde que os milicianos colocam a mão, eles destroem tudo, né? Vira escombro.
Então, tá uma coisa assim terrível, não é? Mais uma guerra civil. Nós temos a da Síria, não é? Que já está, este ano faz, infelizmente, 6 anos de conflito, mais de 200 mil mortos, 6 milhões de pessoas sem lar, não é? Sem escola, as crianças, muitos perdendo os pais, se perdendo, né? Se não perde os pais porque morreram, se perde nas fugas, né? Então, terrível, terrível. E por isso que a gente tem que falar muito, discutir muito no nosso país, não é? Combater esse uso excessivo da repressão que tem no nosso país, não é? Esse uso excessivo da polícia, não é? Nós precisamos mais de escolas, precisamos mais de psicólogos, precisamos mais de conversa do que de armas, do que policiais, que na verdade muitos deles se corrompem porque não vão arriscar suas vidas, não é? Das suas famílias, pela mixaria que eles ganham, entre aspas, em comparação com o salário mínimo, é um bom dinheiro que eles retiram no final do mês. E muitos aqui no Brasil, a polícia brasileira, como quase em todo mundo, né, é corrupta, é venal, desde delegados e até mesmo às vezes juízes. Eu tenho pensamentos aqui, suspeitas, né, que juízes no interior de Minas, por exemplo, colocam as pessoas na cadeia e estão dando penas elásticas em cima das pessoas para manter preso, para ter preso, porque o governo federal e estadual manda R$ 3.000 para cada preso, entre alimentação, vestimenta, enfim, a manutenção do preso. E isso passa na mão de prefeitos, né, para comprar alimentação, enfim, é aquele negocinho lá que vocês conhecem aí, né? Superfaturamento. Então é terrível, gente. É terrível. Criar forças de repressão, reprimir, não é? É a mesma coisa se a gente colocar, como tinha alguns escritores que começavam a analisar da família para o Estado, não é? Se você colocar numa família, para você reprimir, só reprimir, onde falta o pão, onde falta a justiça, onde falta a educação, vai chegar uma hora que a família vai se rebelar contra você, revoltar contra você. Principalmente se você for promotor de justiça, promotor de corrupção, como é o nosso Brasil atualmente, os nossos governantes, os nossos políticos. As corrupções que saem hoje, elas são muito mais agravantes. Da parte de cima, vem dos políticos, vem dos seus diretores, economistas, administradores, do que das maracutaias, das coisas erradas aqui de baixo, não é? Das falsificações, dos negócios aí de seguro-desemprego, ou o que for, é muito menor. Não é? Querendo economizar 18 bilhões, agora fala a conta aí do prejuízo da Petrobras. Só da Petrobras. Eu falei para vocês que também da Minha Casa Minha Vida aqui, que levou uma rasteira lá em São Paulo, né? Então, agora vocês começam aí a analisar todos os negócios do governo, que o governo nunca deveria ser negociante, né? O governo deveria ser o administrador, mas aqui no Brasil é diferente, né? Aqui o governo é patrão e politiqueiro, né? Ele entra já pensando, então que os jovens já pensam isso, os jovens militantes do PT, em 2018 a volta do Lula. A dona Dilma entrou, não fez nada, não é? Não administra nada, não tem proposta nenhuma para a economia, a não ser aí aumento de impostos, carestia, não é? E arroxo salarial. E os militantes estão pensando na eleição de Lula em 2018.
é bem canhestro, né? É bem sinistro a gente ouvir isso, não é? Mas vamos fazer o que? Nós estamos, dizem, né, numa democracia. E na democracia a gente tem que ser ouvido e tem que falar também, não é? Vice-versa, né? Tem que conversar. O que não é permitido aqui ainda, não é? Isso mesmo, na América Latina do Sul ainda não é permitido. Esses governos que se dizem socialistas, né, como o de Hugo Chávez e tudo, não passam do que pseudas ditaduras, né? Nem ditadura eles conseguem ser. São pseudas ditaduras, porque eles não têm cacife, né? Eles não têm moral, porque um governo, para ele impor uma austeridade ao seu povo, até mesmo uma ditadura civil, militar, qualquer que seja, ele tem que ter moral, não é? Ele tem que ter, como dizem na gíria, bala na agulha. Ele tem que ter um projeto, ele tem que ter um plano econômico, ele tem que ter zerado aí essa corrupção, ele tem que ter metido muito neguinho na cadeia, aí ele tem cacife, não é? Ele tem moral. Caso contrário, vira essa, não é, sangria desatada, como diz aí o popular, não é, que está o governo brasileiro. Não é? E não é só federal a crítica, não. Você estende para o estadual e para o municipal. Não é? Cada um gosta muito de criticar cada um, não é? Mas não é só PT, não é? Vem PMDB, vem PP, vem PSB, enfim, é a categoria política que tem ojeriza, né? Da urticária, né? Eles começam a coçar quando fala em corrupção, quando fala em reforma política e econômica, quando fala em reforma tributária, administrativa, pelo amor de qualquer coisa aí, não é? Porque muitos nem acreditam em Deus, não é? Desculpe aí o qualquer coisa. Olha aqui, a auditoria aponta fraude no Minha Casa Minha Vida em São Paulo. O jornalista Fábio Santos que está falando disso daqui no Notícias.terra, não é? Vamos ver aqui o que ele está falando aqui. Nosso tempo já está terminando, já, gente. Eu sempre estou estourando o tempo, mas essa última notícia aqui, ó, uma auditoria feita pela Controladoria Geral do Município CGM de São Paulo identificou desvios no programa Minha Casa Minha Vida na capital paulista. Segundo a própria prefeitura, foram verificadas falhas nos condomínios Barra Bonita e Campos do Jordão, ambos na Penha, Zona Leste. De acordo com o programa, as casas deveriam ser entregues a famílias cadastradas pelo município, o que não ocorreu. Apontou-se que 48 moradias foram encaminhadas a pessoas que não constavam no cadastro habitacional da Secretaria e que houve 52 indicações de entidades procedimentos proibidos. Os empreendimentos foram contratados em 2010 e entregues em dezembro de 2013. O levantamento afirma que 48 pessoas não cadastradas, 32 foram identificadas em 2012 por Elizabeth França, então secretária adjunta de Habitação, como demanda proveniente de áreas de risco. Outros 16 não têm origem definida, segundo a CGM. Há indícios de participação de funcionários da Secretaria na tentativa de favorecimento de pessoas que não se enquadram nas regras de Minha Casa Minha Vida. Ó, aqui nós temos a escola infantil, né? E sabe quem é que tem seus filhinhos nessa escola? Muitos, classe média e gente que tem cascalho, né? Sim senhor. Outro dia eu vim com um rapaz, gente finíssima. Ele é relojoeiro, ele herdou do seu pai e tal, mas ele estava me contando que ele ganha tranquilo, não é, por semana, R$ 1.500. Mas sabe aonde tem casa própria, tudo? Tava de buzu, né? No Move ou no Move. Mas a filha dele estuda nessa escola, sendo que ele teria condições de pagar uma escola, não é, para sua filhinha.
Então o critério, não é, que seria econômico, como eu já presenciei, já me disseram, né? Não estava pesquisando nem nada, estava conversando, uma mãe solteira, né, que precisa trabalhar, não encontrou vaga para sua criança, né, de 10 meses ou 11 meses, não sei. E por aí tem muitos e muitos casos, né? Na tal de aí, a unidade, acho que é metropolitana, né? De ensino infantil, uma coisa assim, gerida pela prefeitura, né? E um programa da prefeitura e alardeado pelo Brasil todo. É tal qual a Minha Casa Minha Vida, né? Os critérios econômicos, os critérios de famílias de baixa renda, o critério de pessoas que têm dificuldade para ganhar o seu sustento, carentes realmente, às vezes esses imóveis aí vão cair nas mãos de pessoas que têm até habitação, que podem pagar, não é, um aluguel, pode se sustentar, mas em detrimento de famílias carentes, cai na mão dessas pessoas. Por quê? Falta de fiscalização, gerenciamento, não é, e corrupção nas prefeituras, não é, nos funcionários públicos, e muitos hoje, olha o veneno, gente. Antes, você entrava no estado, no município, no governo federal, como um faxineiro. Se você tivesse cabeça, você ia lá estudando, um office boy, você poderia chegar a diretor de um departamento. Hoje você não pode mais. Né? Hoje eles terceirizaram, que é o novo e grande cabide de emprego de vereadores e deputados estaduais e até federais. E isso cria o quê? Corrupção. Um terceirizado que não é funcionário público, ele é mais venal, não é, do que um funcionário público. Ele é mais corruptível. Um funcionário público, ele pode perder, não é, um quinquênio, perder 5 anos de trabalho, ser exonerado e sair de mão, não é, de tanga. O funcionário contratado terceirizado, não. Né? Para você fazer isso com esse funcionário, você tem que dar uma justa causa, provar em juízo, e geralmente ninguém mexe com isso. Né? E começa na base, aquele que vai levar o papelzinho, porque quem faz a sujeira, gente, não aparece não. Não aparece. Aparece só depois, não é, que foi descoberto, mas ele já está rico, milionário, não é? Bom, muito obrigado aí pela audiência. Até amanhã. Saúde e paz para você, programa musical. Né? Amanhã nós voltamos, já estouramos 5 minutos do nosso tempinho aí. Nós temos mais coisas para fazer hoje, né? Essas poucas notícias aí que eu pude comentar com vocês, né? Colocar aí para vocês raciocinarem, refletirem, né? Que são importantes, gente. Nós temos que ver que o nosso país hoje não é administrado. Nós estamos assistindo a politização, não é, da administração brasileira, da economia brasileira, o que é tudo errado. Não é? Política se faz em campanha, como sindicatos também, até você chegar aonde você estava querendo. Depois você precisa administrar o país, não é? Administrar a coisa pública, vigiar, punir, não é? Exemplarmente. Esse negócio da dona Dilma chegar e falar, não, e o Lula, a nossa Polícia Federal está agindo, nós estamos fazendo justiça, combatendo a corrupção, coisa nenhuma. Cadê a auditoria da Petrobras? Cadê a auditoria do Minha Casa Minha Vida? Cadê a auditoria do Bolsa Família, do Bolsa Escola? Cadê o recadastramento dessas pessoas todas? Nós precisaríamos disso, porque o país mergulhou numa corrupção nacional e internacional. Ninguém fez, ninguém fala.
e só a Petrobras que é corrupta, não é? Obrigado.